o Papa colocou o Vaticano à disposição para mediar negociações de paz no mundo. Leão XIV disse que a guerra nunca é inevitável e que a Igreja está disposta a reunir inimigos cara a cara para dialogar. O pontífice lamentou a violência na Ucrânia, na Terra Santa, no Líbano e na Etiópia. Ao menos em um primeiro momento, o novo Papa intensificou discursos pela paz no mundo, mas esse é o único legado inicial de Leão XIV, Alexandre Borges. Já te dou boa tarde, você que está aí no Rio de Janeiro. Boa tarde, meu caro, tudo bem? Boa tarde a todos. Olha, os primeiros dias do Leão XIV têm sido muito positivos. Eu acho que está todo mundo animado e com motivo, com bons motivos. Ele tem um estilo bem diferente do estilo do Francisco. O Francisco, que é uma pessoa que eu gosto, não estou falando mal dele, nada, mas cada um tem seu estilo. E o estilo do Francisco era mais, vamos chamar de elefante na loja de cristais, né? Ele chegava chegando. E o Leão XIV, o Robert Prevost, ele tem um estilo mais negociador, mais diplomático, de conversar. Ele está fazendo um monte de acenos interessantes para o lado mais conservador, o chamado conservador da igreja. A maneira, ele voltou a morar no palácio. Uma série de coisas que o Francisco fez questão de romper em termos de tradição. O Leão XIV está voltando. Então, ele, sem querer também romper com os progressistas, ele está se dando muito bem, os progressistas também estão animados. Então, o espírito diplomático, conciliador dele, que foi muito vendido, parece que está sendo entregue. Parece que realmente ele é alguém que está à altura das expectativas. E uma das coisas que ele está oferecendo para o mundo é ser um mediador pela paz. É bom que se saiba que isso não é novidade. Durante 1000 anos, de 1000 a 1900 quase, os papas sempre foram mediadores de grandes conflitos, mediadores entre jogos de poder, e o mundo funcionou bem por causa disso. Essa história acabou basicamente na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi o primeiro grande conflito que estourou, que o Papa se ofereceu para ajudar e os líderes envolvidos não quiseram. Falaram, não, se mete não, deixa que a gente resolve. E aí nós tivemos 100 anos aí de guerras e conflitos complicados. Se a gente estiver fechando esse triste capítulo e voltando a contar com a Santa Sé e com os papas para fazer intermediações de paz de uma maneira ativa, não só ficar dando discurso do balcão, mas realmente participando das negociações, eu acho que o mundo tem a ganhar e a causa da paz tem a ganhar com o auxílio de uma liderança moral tão forte. Alexandre, aliás, você falando que houve uma perda, digamos assim, da importância geopolítica do Papa no sentido de intermediar paz entre países conflagrados. Isso nos lembra aquela frase atribuída a Stalin, a gente não sabe se é verdade ou não, em que ele teria perguntado quantas divisões tem o Papa. O Stalin, ele era um comunista típico, ele era ateu militante, e a visão ateísta comunista, ela é também materialista, e é uma visão que não aceita a transcendência. Então não entende que alguém possa ter um cargo moral, alguém que tem uma influência com o seu estatuto moral. Na cabeça de um materialista como ele, ou como Hitler, ou como outros ditadores, só vale o que é materialista. E o que é materialista? Tanques, aviões, bombas, armas, entendeu? E se você está num lugar como o Vaticano, que é menor do que o Parque do Ibirapuera, e não tem nenhum exército, tem um bando de soldadinho fantasiado, que fica desfilando de um lado para o outro para turista tirar foto, ele não consegue entender a força moral de um líder espiritual de 1,5 bilhão de pessoas. Mas a igreja está aí, o Stalin se foi. Pois é. E ainda falando sobre essa questão, a gente pode dizer que João Paulo II meio que retomou parte dessa influência quando ele teve um papel preponderante no fim, por exemplo, da Guerra Fria, ao lado de Thatcher, de Reagan. Dizem que o João Paulo II também foi muito ativo no fim do, digamos assim, comunismo soviético. Eu diria que o comunismo, o Muro de Berlim,
dificilmente teria caído sem a participação de João Paulo II. Ele era um polonês e ele era daquela geração, ele nasceu em 1920. Então, em 1938, quando a Polônia dele, natal, foi invadida, por um lado pelos nazistas, por outro lado pelos comunistas, ele tinha 18 anos de idade. Foi a geração dele que encarou a Segunda Guerra Mundial e a geração de poloneses, que primeiro passou pelos horrores do nazismo e depois pelos horrores do comunismo. E isso marcou muito a alma, a vida e a história e a trajetória de Karol Wojtyła, que depois virou João Paulo II. Então, quando ele foi eleito Papa em 78, em 79, ele vai à sua terra natal, a Polônia, que era um país dentro da União Soviética, e ele dá um discurso em Varsóvia para 1,5 milhão de pessoas, as pessoas começam a cantar queremos Deus, e isso é que começou esse grande movimento que durou os anos 80 e que culminou com o fim do Muro de Berlim, com o fim da União Soviética. Dificilmente isso teria acontecido, dificilmente Thatcher e Reagan teriam sozinhos, que entraram mais ou menos na mesma época, mas dificilmente eles teriam conseguido sem a autoridade moral, espiritual desse santo homem já canonizado, São João Paulo II. E falando ainda sobre a influência dos papas e sobretudo do novo papa, né, que já está há uma semana empapado, diria-se que as redes sociais hoje são um grande braço dele. E agora ele já tem redes sociais, né? Todos os papas tinham, quer dizer, todos, na era mais recente, Papa Francisco, Bento XVI, se não me falha a memória, eles tinham já as contas no Twitter, hoje X, e não é diferente com Luís Leão XIV. Mas tem um diferencial, ele também tem uma conta em latim, não é? Isso fecha bem com aquele início que eu estava falando, como ele é alguém que reza a missa em latim, ele é fluente em latim, e ele tem mostrado e acenado muitas coisas interessantes para o que se costuma chamar de conservadores, o que na verdade não é conservador, é gente apenas que leva a sério a doutrina católica, que é uma doutrina de 2000 anos e a língua oficial da Igreja Católica. Católicos em grego é universal, é a Igreja Universal de verdade, né? Não são essas cópias piratas que tem por aí, a Igreja Universal é a Igreja Católica, e ela sempre teve o latim como a sua língua oficial. Então é muito bom, é outro sinal, muito alvissareiro, para usar a palavra antiga, que ele está fazendo, ele está usando a sua capacidade de fluência. Ele além de ser americano de nascimento, evidentemente falar inglês, ele é fluente em italiano, ele é fluente em latim, ele é fluente em espanhol, ele ficou muito tempo no Peru, ele tem dupla cidadania, e é alguém que é um cidadão do mundo, não há dúvida, e alguém que realmente vem para somar. E essa conta em latim, eu acho uma coisa absolutamente fascinante, deliciosa, e mais um presente aí do Espírito Santo via o Papa para o mundo atual. Vamos lembrar que, por exemplo, desde o Concílio Vaticano II, as missas têm que ser rezadas no idioma local, e acabaram aquelas coisas de missa em latim, missa com o padre de costas para o público, isso tudo foi reformado, mas essa conta em latim não é que, puxa, então ele está sendo excludente? Não, o Papa continua tendo contas em todos os idiomas que já tinha, português, inglês, espanhol, francês, árabe, enfim, todos os idiomas. Ele só acrescentou o latim, que é o tradicional, o que mostra, na verdade, que ele é mais abrangente, né, Alexandre? Exatamente, ele está dando mais uma opção. E ele está dizendo o latim não morreu, as tradições não morreram, nós não fomos a lugar nenhum, nós estamos aqui há 2000 anos em Roma. Né? Nós estamos aqui há 2000 anos defendendo o legado de Jesus de Nazaré, que criou uma religião e uma igreja, e há 2000 anos a tradição dessa igreja apostólica romana ela é passada de geração em geração, e o latim é muito simbólico nesse sentido, para homenagear essa tradição. Então, mas foi muito bem colocado por você, isso não exclui as traduções automáticas em outras línguas, né? E ele, por ser um cidadão do mundo, influente em tantas línguas, ele não vê a língua como uma barreira, muito pelo contrário, mas ele oferece o latim como a língua universal, como a língua da igreja, para quem se interessar, para quem quiser estudar. É uma língua belíssima, é uma língua que tem uma musicalidade maravilhosa. E para quem tiver a oportunidade de ver ou rever o filme do Mel Gibson de 2004, Paixão de Cristo, vários trechos são falados em latim,
quando entram os romanos, quando entra Pilatos, quando entram os soldados, os centuriões, e é absolutamente fascinante, vale a pena quem puder dar uma olhada. Em latim e em aramaico. Esse é um filme que você precisa de legenda. Sim, sim, sim. E o aramaico da época, porque tem algumas comunidades ali, Israel, Síria, que ainda tem ali um reflexo de aramaico e tal, que são línguas semitas, né, que tem uma origem parecida, mas mesmo o aramaico do filme, ele é o aramaico diferente do aramaico falado hoje em algumas regiões ali. Então, foi um trabalho de maluco do Mel Gibson. Ele teve que pegar especialistas nessas línguas, como elas eram faladas há 2000 anos. Para você poder ter essa sonoridade realmente o mais próximo possível da sonoridade e das expressões e das palavras usadas naquela época.